Bom, agora vamos para a segunda parte dessa aula, que é o capítulo 2, formação do Estado de Israel, da peregrinação no deserto aos juízes. Vamos falar um pouquinho, número 2, sobre esse período pós-êxodo. Quem era Amon para os egípcios, né? O comentário diz: Amon era a maior autoridade da religião egípcia. Seu nome significa o oculto ou o invisível. Amon era representado em um carneiro, normalmente um homem com cabeça de carneiro. A gente estudando a história do Egito, a história do Egito tem umas semelhanças com a história de Israel, né? O Egito, ele diz que ele foi fundado por um homem que casou-se com sua irmã, como aconteceu com Caim, casou-se com sua irmã, né? O irmão de Caim se chamava Sete. A história egípcia diz que o fundador daquela região, o irmão dele se chamava Sete. Esse homem os egípcios chamavam de Osíris, tá bom? E ele teria sido o primeiro homem a se tornar Deus. Ele era filho do primeiro, na crença dos egípcios, ele era filho do primeiro casal criado pelos deuses. Então a história ela se assemelha um pouco. E é interessante o título que eles usam para Amon, chamando ele de O Invisível. Tá bom? Então esse título para Amon é bem interessante. Bom, prosseguindo aí no item 2, Amon, eu coloco aí um texto da internet para vocês poderem ler, está aí o artigo completo. Ele diz: segundo a Enciclopédia de História Antiga de Joshua Mark, Amon-Ra passou a ser visto como Deus do Sol, responsável por dar a vida, Deus criador que criou não apenas o mundo, mas também se autocriou, Deus da fertilidade, Deus da guerra e Deus onipresente. Então era assim que eles viam a Amon. Aí eu botei aí um achado arqueológico que retrata como os sacerdotes de Amon agiam, tá ok? E comentei abaixo: Ahimosses I, o faraó que tirou os Ixos do poder, tinha como esposa Nefertari, que significa esposa de Amon. Então o culto a Amon era um culto muito comum entre os egípcios. Na verdade era o mais comum. Okay? Para eles, ele era o Deus que havia criado todas as coisas. É interessante eles usarem essa expressão, que eu já vi evangélicos usando de forma errada, dizendo que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, se autocriou. Essa não é uma expressão correta. Tá bom? Poderia ser até na visão dos egípcios, e talvez os egípcios estivessem querendo descrever aquela crença original mesmo, que Amon seria o Deus que deu origem a todas as coisas. Agora, como descrever a eternidade? Não dá para nós dizermos que Deus se autocriou, porque aí nós estaríamos dizendo que em algum momento Deus não existia e teria vindo à existência se autocriando. Só que se em algum momento ele não existia, ele não poderia trabalhar para vir à existência. Então Deus é eterno. É assim que nós definimos. Então os egípcios usavam essa expressão. Então veja como é significativo você acreditar que esse era o Deus que criou todas as coisas, o Todo-Poderoso. E daqui a pouco você diz o seguinte: esse Deus na verdade é fraco. Por que houve essa mudança? Não foram derrotas. Nesse período o Egito estava dominando toda a região, até a região da Mesopotâmia. O Egito dominava a região da Turquia, principalmente Tutmés III. Ele havia conquistado aquela região, toda a região de Canaã. Então a questão era mesmo perder a fé por causa da derrota no êxodo. Número 3, eles tinham uma lista que eles chamavam Ogdoad, que era a lista dos maiores deuses, né? E Amon estava, né, como deus de destaque. Aí eu botei aí uma foto arqueológica dessa lista que eles estabelecem dos deuses, né?
É uma ilustração, ok? Mas é importante saber que esse, na visão deles, era o Deus mais poderoso, e se ele era o Deus mais poderoso para os egípcios, por que eles perderam a crença nele? O número 4 eu coloco aí, Amenhotep IV. Vamos falar um pouquinho sobre esse faraó. Eu digo, Amenhotep IV parece ser o faraó mais novo, o filho mais novo do faraó do Êxodo, ou seja, aquele que viu seu irmão mais velho ser ferido e morto pelo Deus dos escravos. Então, eu estou colocando como possibilidade, é claro, mas se essa for a verdade, esse moço ele cresceu revoltado. Porque, vamos dizer, os profetas do Deus dos escravos estão anunciando. E de repente, as pragas vão acontecendo até que morre o irmão mais velho dele. Esse homem teria crescido revoltado com os deuses. E é isso que vai acontecer. É ele que decide destruir os deuses. O comentário prossegue. Sendo Amenhotep IV o homem que perdeu o irmão mais velho na praga dos primogênitos, podemos entender as suas ações contra os deuses do Egito. Amenhotep IV muda o seu nome para Akhenaton e determina a existência de um só Deus no Egito, Aton, o disco solar, ou seja, ele passa a adorar o Sol como sendo o único Deus. Tá bom? O nome Amenhotep, que significa Amon está satisfeito, é substituído por Akhenaton, que significa o filho de Aton. Tá ok? Então, essa mudança de nome identifica como ele realmente perdeu a fé nos deuses egípcios, né? Não queria nem o nome de Amon mais no seu próprio nome. Ok? Então, por isso ele muda de Amenhotep, Amon está satisfeito, para Akhenaton, dizendo que ele é o filho de Aton. E nesse período diz que ele mandou fechar os templos de Amon, mandou destruir as estátuas e toda a adoração seria concentrada nele. Ou seja, homens que talvez já vivessem com dificuldade para ter fé naqueles deuses, porque a fé ela envolve uma relação, claro, de alguma ação dessa divindade em favor da pessoa. E no momento que os egípcios precisaram, Amon nada fez. Ok? Então, esse homem, ele toma essa atitude estranha, destruir templos, destruir deuses. Tem um documentário sobre o Egito, se vocês encontrarem ele no YouTube, o título é Templos do Poder. E conta a história de Amenhotep III e Amenhotep IV. É bem interessante esse documentário. E nesse documentário, ele ainda diz, nunca ninguém tentou destruir um Deus. É importante esse comentário da história. Dizer, até Akhenaton ninguém havia pensado em destruir um Deus. Por que dessa revolta? Talvez era a revolta de um filho e uma mãe que perderam, no caso ele, seu irmão mais velho, ela, o primeiro filho, perderam para o Deus dos escravos, né, como eles chamavam. Então, assim você consegue entender o porquê dessa mudança. Diz a história que Amenhotep IV, após a sua morte, o seu filho, que seria o famoso Tutankhamon, né, ele assumiu o governo ainda novo e foi convencido pelos sacerdotes, por tudo, a restaurar o culto de Amon. Mas nos dias de Akhenaton, né? Akhenaton, filho de Aton, Amon não estava mais, estava proibida a adoração a Amon no Egito. Só tem uma resposta, no meu entender, bem lógica. No meu entender, questão financeira não é. Eles não desafiariam os deuses só pela questão financeira. Desafiariam os deuses se eles vissem que esses deuses, na verdade, não operavam nada. Aí eles desafiariam os deuses. O comentário prossegue. Os historiadores afirmam que o Egito entrou em grande confusão durante o reinado de Akhenaton. Tudo resultado da descrença que caiu sobre os egípcios,
pois viram que os seus deuses nada podiam contra o Deus dos escravos.